E ainda na esteira desse assunto, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia deve consultar o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. Quem tem mais informações é o repórter Vitor Moraes. Olá, Vitor. Olá, Daniel, isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, por determinação dele, o Ministério da Economia deve propor ao Tribunal de Contas da União a extensão, a prorrogação do auxílio emergencial por meio de uma medida provisória. Interlocutores do presidente já esperam dar o sinal verde à extensão do benefício, sem a necessidade de aprovar um novo decreto de calamidade no Congresso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também avaliam essa possibilidade e foram consultados sobre isso. Pelo raciocínio, a calamidade para abrir um crédito extraordinário não dependeria de um decreto. Nesse entendimento, o decreto legislativo só seria necessário para suspender as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é o caso agora, quando o teto de gastos é a principal barreira. Lembrando que a ideia de prorrogar o auxílio vem ganhando força diante desse diagnóstico de que o governo não terá os votos necessários para aprovar a PEC dos precatórios. Daniel. Paulo Pousonoff, qual deve ser o retorno aí do TCU para esse pedido do Ministério da Economia, sem que haja aí um decreto de estado de calamidade? O próprio fato aí da equipe econômica, o presidente estar envolvendo o TCU agora, me soa como uma confissão, não necessariamente uma confissão de derrota, mas é um sinal de que o governo não está muito confiante de que a PEC dos precatórios acabe passando no Congresso. É bastante interessante isso. Agora, eu só queria chamar a atenção aqui que a Amanda falou que a esquerda não é contra o benefício, é contra a forma. Eu concordo, acho que é uma análise bastante acertada nesse caso. Mas o fato é que, na prática, a esquerda vai acabar votando contra o benefício. O eleitor ali não entende, o eleitor menos apaixonado, porque vamos combinar também que o eleitor da esquerda ou da direita mais apaixonado, ele não está nem aí para esse tipo de nuance. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, achei interessante essa consulta ao TCU, porque se eu entendi direito da análise da Amanda, existe um perigo aí dessa PEC dos precatórios ser interpretada no futuro como uma espécie aí de pedalada, e daí o presidente Jair Bolsonaro, na eventualidade de uma reeleição, estaria plantando o seu próprio impeachment ou coisa parecida. Não sei se eu entendi certo, Amanda, mas me parece que existe essa preocupação também e essa narrativa. A resposta de Amanda Klein. Eu acho que não exatamente nesse sentido, Pousonoff, mas é mais como o mercado financeiro vê. Por exemplo, a Instituição Fiscal Independente diz que a PEC dos precatórios seria um calote, representaria um calote porque você tem uma dívida que já está transitada em julgado, ou seja, já passou pela última instância, o Estado tem que pagar e mesmo assim, o que ele faz? Ele pedala, ele posterga, ele adia aquela dívida. Então, é como se fosse a institucionalização do calote. Você aprova uma PEC justamente para não incorrer em nenhum problema aí de quebra de lei de responsabilidade fiscal e não ser ameaçado de impeachment. A mesma coisa com a mudança do indexador. O mercado enxerga isso, tanto que assim que essa proposta foi levantada, foi tornada pública, você lembra que o mercado reagiu imediatamente com uma alta muito brusca do dólar e uma queda enfática da Bolsa de Valores, porque o que os investidores entenderam foi o seguinte, olha, o que o governo está fazendo aqui é que ele está arranjando alternativas para driblar o teto de gastos. Eles entenderam como se fosse um jogo de futebol mesmo, você está driblando ali para você romper de alguma forma o teto de gastos, construir um rooftop, uma construção em cima, ampliar aquele teto de gastos para fazer caber as despesas do governo. Isso não é tão preocupante em relação a esse ano, mas de alguma forma abre a porteira para que novas alternativas e soluções criativas possam ser encontradas em 2022, em 2023, por futuros governos. Então, eles enxergam que o teto, de alguma forma,
esse teto está caindo, né? Ele já não é mais tão estruturado, não é mais tão seguro, e a gente lembra que o teto de gastos foi uma âncora fiscal fundamental para que os juros, para que a Selic pudesse diminuir, para que a inflação pudesse diminuir durante muito tempo, e agora a gente está na rota oposta, né? A Selic já subiu, o Banco Central teve que subir na semana passada 1,5 ponto percentual a Selic, um ritmo mais acelerado dos últimos 20 anos, justamente para conter essa desconfiança do mercado, que se traduz em mais inflação, em mais juros, em desaceleração econômica, ou seja, de alguma forma o governo dá com uma mão, entrega os R$400 para 17 milhões de famílias, que eu concordo, é absolutamente legítimo, principalmente no momento de crise econômica pós-pandemia, mas tira com outra mão, porque entrega mais inflação, dólar mais alto, juros mais altos, menos crescimento econômico, menos emprego e menos renda. Bolsonaro. Não, é isso mesmo, eu concordo, eu acho interessante essa precificação, né, até aí do mercado em relação a essa possibilidade de se furar o teto. Eu sou absolutamente a favor da manutenção do teto de gasto, acho que foi uma conquista realmente não só do governo lá, governo Temer, né, foi uma conquista do povo brasileiro que a gente nos protegeu desse ímpeto populista, esse populismo fiscal aí que seduz tanto os nossos governantes. Eu também vejo com bastante preocupação essa possibilidade desses ajustes sempre, todo governo, de repente, ter algum tipo de ajuste nesse teto de gastos, acaba realmente inviabilizando, anulando aí o efeito benéfico que foi a criação do teto de gastos. Amanda? Exatamente, é isso, concordo, Pousonov, eu acho que é isso, essas medidas criativas de última hora que o governo encontra para fazer essas bondades, né? Antes falava-se no Auxílio Brasil de R$300, agora já se aumentou para R$400, sendo que esse governo também nunca teve a tradição de apoiar programas sociais, muito pelo contrário, encarava o Bolsa Família como um programa assistencialista, embora seja reconhecido pelo FMI, pelo Banco Mundial, por tantos outros órgãos internacionais, como um programa de excelência que coloca as crianças na escola, que melhorou muito também o atendimento de saúde pública para essas crianças. Na verdade, o Bolsa Família não existe mais, ele existiu durante 18 anos, ele acabou essa semana, e agora a gente tem o advento desse novo Auxílio Brasil, que tem regras diferentes, a gente precisa entender exatamente ainda como vai funcionar, mas eu também não acho que um programa de excelência, de fácil compreensão, como era o Bolsa Família, pudesse ser simplesmente enterrado, mas você tem várias discussões aí, ampliar o universo de famílias atendidas, também fazer uma correção em relação à inflação. Hoje está na linha de extrema pobreza as famílias que recebem menos de até R$89 per capita, então esse índice precisa ser corrigido por causa da inflação. Hoje isso é mais alto, né? Deveria ser mais alto, essa correção não é feita, o Bolsa Família não tem um reajuste desde 2019, então isso tudo precisa ser encarado de uma forma séria pelo governo, porque de fato essas pessoas são vulneráveis, foram as que mais sofreram durante a pandemia, lembrando que o primeiro auxílio, lá atrás, o auxílio emergencial, ele beneficiou 65 milhões de pessoas, e hoje ele beneficia, sei lá, cerca de 30 milhões ou um pouco menos, agora a gente vai cair para 17 milhões, então muitas famílias vão deixar de receber qualquer tipo de assistência, e elas ainda enfrentam as consequências da pandemia.